Hoje eu estou passando aqui para conversar com vocês sobre como nós trabalhamos de uma maneira tão errada o nosso mental. Todas as vezes que acontece alguma coisa que nos desencantou, nos deixou aborrecidos, magoados, é lá que a nossa mente vai. Ela vibra o tempo todo, indo na cena, nas palavras, nas coisas que nos desagradaram. E aí é que eu gostaria que houvesse uma reflexão. Por que é que nós repetimos tanto? Por que é que o nosso pensamento volta tanto em situações que nós desabonamos, nos aborrecemos, nos magoamos? E aí eu gostaria que as pessoas refletissem sobre isso. Como nós precisamos trabalhar no nosso mental para evitar que isso aconteça. Porque todas as vezes que nós estamos lembrando de alguma coisa que nos aborreceu, nos magoou, nos desagradou, é lá que o nosso mental nos leva novamente. E isso vibra no nosso mental num período até longo demais, por um período indeterminado, mas que nos remete novamente a uma situação que não nos agradou. E o que acontece? Nós estamos sempre recordando daquela situação que aborreceu, magoou, daquelas palavras que nos agrediram. Minha gente, é a seguinte, recordar é reviver. Por que é que nós vamos nos permitir a reviver coisas que nos desagradou, que não nos enalteceu, que não nos trouxe um conforto, não nos trouxe um sentimento agradável, de harmonia, de paz, de amor? Por que as situações que são ruins, elas estão sempre muito fortes e latentes no nosso mental? Não acontece a mesma coisa quando são coisas positivas. Nós lembramos, ficamos felizes e logo esquecemos. Mas quando é alguma coisa que nos feriu, nos magoou, o nosso mental volta muito naquela situação. E eu gostaria de lembrar vocês que recordar é reviver constantemente situações que não foram boas para nós. Por que é que nós nos permitimos a reviver coisas que não nos agradou? Que ao contrário nos agrediu, nos trouxe mágoas, angústias. Por que é que nós permitimos relembrar sempre, recordar sempre de o que não foi bom? Recordar, relembrar é reviver coisas que não foram boas. Vamos lá, vamos trabalhar no nosso mental de uma maneira positiva. Recordar, relembrar, reviver coisas que não foram boas agridem a nós, ao nosso físico, ao nosso emocional, fazendo com que o nosso mental traga de volta para nós o que nós não queremos. Vou fazer uma sugestão, vamos fazer uma troca. Vamos trocar os pensamentos ou as situações que vivemos e que não foram boas por situações que nos deixaram felizes, que elevam ao nosso ser, elevam o nosso emocional, nos aconchega, nos traz bem-estar, ao invés de nos agredir. Todas as vezes que nós vivemos coisas que nos magoaram, agrediram,
nos trouxeram situações difíceis ou desagradáveis, nós estamos permitindo que esta energia nos agrida, a ponto de poder agredir a nossa saúde, o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar emocional. Não vamos permitir que isso aconteça. Vamos trocar os nossos pensamentos negativos ou as situações que foram ruins por momentos de alegria, de paz, de felicidade, aquela reunião ou aquela situação ou aquela pessoa que nos trouxe bem-estar, que nos trouxe alegria, recordações boas, positivas. Quando formos assolados por pensamentos, por imagens, por situações que nós vamos relembrar coisas que não foram boas, vamos fazer a troca por coisas, situações, pessoas que nos são agradáveis, bem-vindas, situações que nos trouxeram alegria, e vamos relembrar, vamos expulsar do nosso mental, aprendendo a ter autodomínio, aprendendo a expulsar pensamentos ou coisas negativas do nosso ser. Vamos trazer das coisas negativas o lado positivo, porque sempre tem o lado positivo de qualquer situação ruim. Vamos buscar as situações, o lado positivo, e vamos começar a lembrar e trazer de volta coisas, pessoas, situações, viagens, passeios, reuniões que realmente foram favoráveis ao nosso ser, nos positivando e não permitindo sermos agredidos a ponto de adoecermos. Fisicamente, agredindo alguns dos nossos físicos, dependendo da situação vivida ou relembrada, ou agredindo o nosso emocional, e em muitas situações nos trazendo depressão. Então eu vou contar para vocês uma situação de um mestre, mas vamos lembrar que era um mestre e vamos treinar para que a gente chegue a ser também um mestre e aprender a lidar com as situações sem deixar que elas nos agridam, seja de que maneira for. Então, eu vou contar para vocês que um mestre estava numa sala de aula com os seus alunos e, repentinamente, entrou na sala de aula uma pessoa muito irritada, muito agressiva, dizendo impropérios, gritando, dizendo coisas ao mestre que todos ficaram até em estado de choque, porque não acreditavam que poderia estar acontecendo aquela situação. Mas o mestre se manteve física, facialmente inativo, completamente tranquilo, sem nenhuma mudança de expressões corporais, faciais e sem verbalizar absolutamente nada. Aquela criatura agrediu tanto aquele mestre até cansar e até resolver que a reação não vinha do lado contrário e cansou e se retirou. Quando se retirou, todos os alunos, em estado de choque, olharam para o mestre e perguntaram a ele: mestre, por que é que o senhor não reagiu? O senhor não merece todas essas palavras, toda essa agressão. O mestre olhou com calma para cada uma das pessoas da classe e perguntou a eles: quando tocam a campainha da sua casa, com um lindo presente cheio de laçarotes, e entregam a você, e você percebe que aquele presente não é seu, o que você faz? Você recebe? Aí os alunos unanimamente disseram: não, é claro que não, não é meu, eu não vou receber. Pois é,
esta criatura chegou aqui querendo me entregar alguma coisa que não é minha. Portanto, eu não tive como receber. Não é minha. Não vou receber. Este é um grande exemplo. Só que vamos lembrar que ele era um mestre. E para que a gente chegue a um nível de mestre, a gente precisa treinar o nosso ser, o nosso mental, para chegar a este nível de sabedoria e de compreensão, para não reagirmos a agressões, agressividades que não nos pertencem. E se nós acreditarmos que uma parte desta agressão nos pertence, é melhor ponderar. É melhor calar. Muitas vezes é muito mais inteligente calar do que reagir em agressividade. E refletir. Se eu mereci, em algum momento, algumas palavras agressivas, em que é que eu posso me corrigir? O que é que eu devo me desculpar? E vou fazer isso de uma maneira natural e simples. Me perdoe se eu errei. Se eu errei, me desculpe. E eu acho que é isso que pode fazer o mundo mudar. Não reagirmos a todas as coisas agressivas que chegam até nós. Nós nos sentindo que estamos recebendo uma injustiça. E muitas vezes, sem querer pensarmos e ponderarmos e tentar acalmar, reagirmos na mesma medida da agressividade que recebemos. Agressão gera agressão. Quando nós recebemos uma agressão, amenizamos dizendo: desculpe, não estou entendendo. Se eu te agredi, por favor, me perdoe, mas me ajude a entender o porquê está me agredindo. E não nos sentirmos injustiçados e numa reação abrupta por nada, que não nos vai trazer absolutamente nada positivo. Desculpar, pedir perdão, é um ato de humildade, mesmo que você tenha razão. E quando você diz: me perdoe, eu não sei no que eu te agredi, você vai tirar a força da pessoa que está tão brava, ao invés de reagir impulsivamente, na mesma altura da que aquela criatura que estava negativa está te agredindo. Da mesma maneira, agora nós estamos em véspera de domingo de Páscoa. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus que foi tão agredido de uma maneira tão desumana, sem merecer. E ainda antes de morrer, antes de dar o seu último suspiro, elevou seu pensamento a Deus e ainda pediu a Ele: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Porque pessoas sem compreensão, pessoas sem ponderação, pessoas que são explosivas, que não raciocinam antes de reagir, não ponderam, não se acalmam ou não acalmam o agressor, não sabem o que fazem. Eu gostaria de conversar isso com vocês e poderia citar outros inúmeros exemplos, mesmo um que eu também aprendi muito numa direção com um senhorzinho de muita idade, muito bravo comigo quando eu parei no farol. Mas eu estava de janela do carro fechado e eu não entendi o que ele dizia, mas percebi que ele estava bravo comigo. E em outras ocasiões, provavelmente, eu
xingaria ou seria ríspida também. Mas eu não fiz isso, porque a idade dele me emocionou. Eu abri a janela, olhei para ele e disse assim: vô, eu não sei o que eu fiz para você, mas qualquer coisa que eu tenha feito, eu vou pedir para o senhor, me perdoe, não foi a propósito. Ele perdeu a força da agressividade, perdeu até a vontade de falar, me olhou firmemente e disse: ah, deixa para lá. E seguiu em frente. Este dia foi marcante na minha vida. Esse senhor me ensinou a nunca mais agredir quem quer que seja. E eu descobri que muitas vezes é melhor calar do que agredir. É melhor amenizar do que fomentar a agressividade. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Aquela Páscoa divina para vocês. Vamos lembrar não só no chocolate, no coelhinho, vamos ficar felizes com o presente de chocolate, de coelhinho com as crianças principalmente. Vamos oferecer o chocolate da paz, da luz, do amor a todas as pessoas ao nosso redor. Que possamos ter uma Páscoa de luz, de amor, de paz. E que todos os dias que se sigam sejam copiados do dia de Páscoa. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.